Este é o À Vontade. Este é o primeiro episódio do nosso podcast. Este podcast vai falar sobre os mais diversos assuntos e pronto, é apenas algo para chilar. Eu sou o João Eu sou o Daniel. e tivemos esta ideia há algum tempo. Uh, e Queríamos fazer um podcast onde pudéssemos dar a nossa opinião. Eu tinha a ideia sozinho, ia fazer um sozinho e o João também. E sim, começámos a pensar, nós damos-nos bem, temos uma mentalidade até que parecida e equiparada em diversos assuntos. yeah. E diversa em muitos outros, então por que não juntar? Sim, eu também. Tipo, Assim, eu também já tinha ideia de fazer um podcast meu, ou com pequenos contos, porque eu gosto de escrever. Ou então mesmo assim a falar a minha opinião sobre alguns assuntos. E pronto, vi uma oportunidade e eh, achei interessante. exato, estamos a gravar isto às 2h04 da manhã, em plenas 2h04 da manhã de quarta-feira. Ai, Tipo, como eu adoro o quão noites. random, o quão random isto começou a ser. Tipo, tínhamos a ideia e pegámos nela agora mesmo. Tipo, yeah. Sim, foi daquelas coisas instintivas mesmo, que tu chegas e pau, tá no ar. Eu fui buscar uma água para começarmos a gravar. Eu não sei se eu juntei alguma coisa a beber ou Eu, algo do género. eu estou a beber leite de soja com um bocado de mel. Não Leite te de ri. soja. O que é que Yeah. foste buscar leite de soja? Sim. Tipo, eu estava a ver iogurte para aí meia hora, mano. Então, eu agora ando neste tipo. Anda, pronto, a ser um bocado mais sustentável e isso tudo. E pronto, leite de soja. E é melhor que o leite normal, eu gosto mais. Yeah. É fixe, é fixe. Yeah. Tipo, as vacas sofrem. Eu, eu não Isso gosto de fora de estereotipos. contexto! Eu não gosto de estereotipos mal do género, mas tenho de admitir que somos hipócritas. Um E é bocado, um engraçado. bocado. Tipo, se formos ver toda a indústria da carne e tipo, a maneira como a gente vive, a maneira que vive, em países assim mais desenvolvidos, é uma coisa absurda. Por exemplo, os Estados Unidos, que são 5% da população, gastam 20% dos recursos do planeta. É Eu vi um imensurável. documentário, eu vi um documentário numa aula de geografia. Aquilo foi. Eu fiquei passado, eu não tinha a noção daquilo. Tipo, mostraram uma caminhoneta cheia de ovos, tipo, do que uma família é capaz de gastar no mês. Yeah, eu estive a ver há uns tempos uma cena que dizia que, em média por ano, o que tu precisas para alimentar uma pessoa é 1,5 hectares. E isso faz-me pensar Eu vi que. isso. Sim. E que culminado com um terço de toda a comida e toda a cena alimentar ser desperdiçada e haver tanta gente com fome, pá, faz-me impressão. E tipo, além do Epá, espaço que tu gastas, tipo, em comparação, imagina, vamos imaginar aqui a soja. A soja tem um problema muito grande que é, às vezes roubas florestas milenares para fazer campos de soja, mas pronto, não vamos por aí. O espaço que tu precisas sim. para cultivar soja, para fazer, sei lá, vamos falar do leite, que eu estou a beber, é muito menor do que o espaço que precisarias para cuidar, por exemplo, das vacas ou de outros animais que deem leite. E faz menos mal Sim, ao ambiente. sim, Tipo, eu vi. eu diria, Sim. As vacas, fores a pensar, comem bué ração, têm menos o problema do metano que elas largam, ou seja, sempre ali a gazar-se. E é esse um problema. Heil Tipo, Hitler. também, também bebem. Também bebem bué da água em comparação à soja. Tipo, estás a gastar mais para fazer menos. É grande desperdício. É bom. Yeah. Epá, com isto tudo, à vontade, Yeah, à há vontade. vontade de haver vontade e de estarmos à vontade de falar sobre os assuntos diversos que nós quisermos, Yeah. porque nós somos jovens, gostamos de várias coisas, tipo, gostamos de Tu dar a agora nossa opinião. parecias um cota. Somos jovens. Uma, uma Epá, geração. Uma são geração jovens, sonhadora.
sou só um jovem de 16 anos que sou boomer, estás a ver? Já vem 16 anos, boomer. Boomer. Sou um boomer. Isso dava um meme. Um boomer autêntico. Tu não É, tens 16, cala-te. Um, é e verdade. epá, tipo, escolhemos temas da atualidade e assim. Sim. O primeiro tema que nós temos para hoje é falar sobre futebol. Que eu não percebo Um, absolutamente nada, mas vou tentar dar o melhor da minha opinião. tipo, o futebol ultimamente tem-me irritado bastante. Não é por clubismo, vai ser assim. É por o futebol tem tanto tipo tempo de audiência e tempo de mídia em relação a outros assuntos. Por exemplo, agora o que aconteceu ao Bruno Candé em Moscavide, tipo, o futebol está-se a sobrepor a isso, sente que é um caso de racismo em Portugal e que não faz sentido, sendo que quando foi na América o tempo de antena foi todo em cima do George Floyd, foi estranho. É Sim, por estranho causa estarem a. do movimento Black Lives Matter. Exato, é estranho estarem a fazer isso, sendo que depois só falam do Cavani, do Jorge Jesus, sendo que tipo. o- Outra coisa que me está a irritar é os brasileiros, mas isso depois eu falo. Sim, sim. Não é. Sim. Ahm, não é os brasileiros em si. Também há portugueses que me estão a irritar. São as discussõezinhas que estão a criar no Twitter e assim. Isso já Ahm, vem desde as guerras memeais. Mas, é tipo, que. a minha opinião acerca disso, mano, imagina. Fala. Isso tem duas razões para o futebol estar assim. A primeira, e falando um pouco da história do racismo que está a acontecer por todo o mundo, é. Eu acho que é algo tão chocante, estás a ver, que eles não querem dar tempo de antena. Mas por É que outro eles não lado, querem estar sem. Desculpa. sim, por outro lado, tipo, a parte de darem cena ao futebol, eu acho que é bué da nossa cultura, estás a ver? Mas hoje em dia dando-se mais. O jornalismo em Portugal tem tipo cada vez deteriorando mais. E está a passar uma moto. Isto são os jornalistas da CMTV a vir à minha procura. Epá, Ah, é que isto está cada vez pior em questão de. Está cada vez pior em questão de futebol. Está cada vez mais irritante. Tipo, o Porto foi campeão, só vias nas redes sociais. o Jorge No, é que Jesus. O Jorge não é só na Jesus. mídia. Exato, o Jorge Jesus. Não é Não, só na eu mídia. achei isso incrível. Isto parece uma novela. Tu vês o Porto campeão, que é algo que tu esperas, mas vês. Calma, calma. Senhorita O Jorge, Jesus voltou para o Benfica depois de ter largado e deixado exato. com o marido o Sporting. Não, parece novela É mexicana exatamente isso. completamente. É exatamente isso. Tipo, estão a dar tanto tempo de antena a futebol e a coisas irrelevantes, sendo que depois cagam totalmente em notícias que as pessoas podem querer realmente saber. O Não futebol, querem, os esse é o fanáticos, problema. O os pessoal só fanáticos quer do mesmo futebol saber de futebol. irrita. Exato, mas tipo, é estúpido. As pessoas com uma certa idade, já têm de ter cabeça, tipo, de querer saber sobre diversos assuntos e assim. Para tu teres noção da questão do racismo, uh, desta cena do racismo, o Chega, essa coisa do Chega, foi, foi tão estúpido e foi tão. Esta manifestação agora, Uhum. do Portugal não é racista, dizem que foi uma manifestação antirracista, tipo, para dizer que Portugal não era racista, e depois estava lá uma senhora, foi entrevistada, e o que é que ela fez foi dizer que Portugal não era racista, porque se fosse racista tinha feito o que os angolanos fizeram no ultramar. Epá, eu acho que essa cena, tu não podes dizer que que um país é racista ou não. Eu acho que isso. Ok, tem certos países, por exemplo, a China, a República Popular da China, que são extremamente racistas entre as etnias e diferem as leis para elas. Ahm, bem, voltando ao que estava a dizer, eu acho que tipo, não podes dizer que um país é racista ou não é. Uma pessoa é racista, ok? Ou não é. Eu tive há pouco tempo, porque eu também me interesso por essas coisas, da defesa dos direitos dos negros, mas também Sim. vi um rapaz, neste caso um homem, um político conservador do partido do Trump, e ele dizia uma coisa muito interessante,
que era o seguinte, que era que é verdade que o racismo existe e não há nada a desmerecer nisto. Há pessoas que olham para uma pessoa negra e começam a julgá-la pelo aquilo que ela é, sendo que ela pode ser um ótimo Yeah. profissional, uma ótima pessoa, mas a verdade, e que também é esta, é que pessoas afrodescendentes têm mais tendência a estar ligadas a crimes, estar ligadas à hipersexualização e coisas assim de género. Eu agora não tenho aqui os dados precisos, mas se formos a pensar, e isto é uma realidade, que afrodescendentes aqui em Portugal, talvez um pouco pela cultura de tribalismo levada historicamente da África, ficam mais nos seus grupinhos e envolvem-se em droga, em violência, em coisas assim de género. A percentagem Mas há muitos de... brancos também fazem isso, essa não é Sim, essa, sim, puto. também é verdade. Mas se fores a pensar, existem menos brancos a dar tiros uns para os outros do que negros, mano. E isso vem muito da cultura, bro. Epá, Um, eu acho que isso aí já é um pouco tipo. É um pouco generalizar. Porque a maior parte dos negros que eu conheço eh, tipo, são de bairro. Nós somos de onde somos, são de bairro. E tipo, eles são pessoas totalmente bacanas. Muitos deles nunca cometeram nada de mal ou cometeram algum crime. Tipo, sim, se queres que eu te diga, conheço um que foi parar uma noite a uma cadeia, foi parar uma noite à cadeia, mas tipo, conheço brancos que também foram. Tipo, claro, conheço mais brancos que fazem crimes do que negros, e sim, depois os negros é que são, os negros, meus amigos, é que são muitas vezes culpados por crimes e assim. claro, mas tipo, as percentagens estão lá. A realidade é que se fores, vamos pensar neste dado. A percentagem, e isto é algo assim por cento. Eu não me lembro se vou estar a dizer os números bem. Mas depois de Martin Luther King ter chegado pronto, ter começado as suas ideias revolucionárias nos anos 60, a taxa de mães negras solteiras aumentou de 20% para 80% num ano em que, até aos dias 12, claro. Num ano e numa década em que supostamente a América estava menos racista. E quando eu digo a América, pronto, a América é o centro do mundo. O mundo estava menos racista. Com o Obama lá, tipo, eu sinceramente achei que isto estava muito melhor em termos de racismo. Claro que estava. Agora com o Trump, é que tipo, agora com o populismo do Trump e o ataque às minorias, é que isto voltou a piorar bastante. Sim, Porque, claro. ou então os racistas interiores que eles têm, porque o populismo deles desperta aquele racismo interior que toda a gente, a maior parte dos boomers, têm, estás a ver? Por serem, os pretos não trabalham, ou os mexicanos ficam com o trabalho todo Isso, lá nos isso, Estados isso Unidos. foi algo que eu descobri há pouco tempo e que fiquei chocado. O racismo que existe entre americanos e tipo gente da América, tipo do México para baixo. É que na minha Sim, cabeça, grande parte daquelas pessoas são brancos. Hum, Têm a pele branca, ok. Podem ter uma cultura são latinos. diferente. Sim, são latinos. E tipo, eu não vejo na minha cabeça uma grande razão para haver assim tanto racismo. E eu descobri que o racismo que existe entre americanos e gente do México para baixo, Brasil, Colômbia, esse tipo, é incrivelmente alta, sendo que muitas vezes os tons de pele são extremamente parecidos. Por isso São é que me parecidos, faz já. confusão. É algo que o Exato. racismo faz-me confusão. Agora, que, voltando à questão da cultura, que a cultura está muito presente na nossa sociedade e que isso tem impactos muito importantes e que às vezes devíamos, pronto, tentar tirar pronto, alguns hábitos que se têm de algumas culturas vindas assim, por exemplo, a lei muçulmana e coisas assim de género. Hum, eu acho que é importante reeducar também um pouco as pessoas. Tipo, vens para Portugal, ok, és um imigrante, muito bem, bem-vindo ao nosso país, mas tipo, vamos-te dar saúde, vamos-te dar educação, vamos-te dar uma casa. A única coisa que pedimos
é que sejas um bom cidadão, cumpridor da lei, e, e que tentes, tipo, respeitar a nossa cultura e aceitá-la como tuba. E o problema, e isso é que causa o racismo, é que de 100 pessoas que vêm para Portugal, se tens para aí 10 que se envolvem com esquemas violentos e com isso tudo, pá, lixas logo uma etnia toda. É uma coisa impressionante. Exato. E pensar que por essas 10 que fazem crime, cometem crimes e assim, pensar que se formos a ver em 100 pessoas brancas já envolvidas na cultura, são capazes de haver 10 pessoas brancas também a cometerem os mesmos crimes, tipo, só por eles serem imigrantes e serem de outra cor, muitas vezes, são alvo de ataque racial. Isso faz uma confusão. Tipo, no outro dia ouvi uma dica de uma pessoa a defender-se que não era racista, assim, tipo. hum, eu não sou racista porque se o Benfica tivesse um preto e o preto marcasse golo, eu festejaria o golo como se fosse um branco. Estás a entender? Epá, Tipo, isso não faz sentido. É, esta, é, é português e ponto final. isto foi a, exato, isto foi a pior dica a dizer que não era racista. Foi a pior desculpa que eu ouvi a dizer de uma pessoa que não era racista. Já temos aquela do mas eu tenho amigos pretos. Isso é mentira. Isso é, Isso aí isso é como aquela do gajo do Chega para o Ricardo Araújo Pereira, quando ele chamou-lhe Hitlerilas, que era: é Hilarilas. este senhor é um maricas. Mas atenção que eu não sou homofóbico. Exato, exato, Opa, por amor de exato. Deus. Tipo, essa do eu sou totalmente contra a homofobia, mas depois insulta o outro com larilas e acha que maricas é um insulto. Por amor de Deus, estamos em 2020, o ano das coisas estranhas. Já, o que não devia ser estranho é uma pessoa ter outra orientação sexual. Sim, claro que sim. E deve-se defender essa pessoa. É um ser humano e está provado cientificamente que, pronto, é uma mudança genética no cromossoma. É algo que é o que é. Epá, E fico contente por termos essa demonstração de liberdade. exato. Esta coisa do Chega, de falar no Chega, tem-me feito uma confusão de como eles têm ganho tantos votos e tantos votos não, porque ainda não começou a haver eleições, mas do apoio que eles têm ganho, teoricamente já sendo a terceira força política portuguesa, Eu acho que isso é disparate. eu acho que isso é disparado também. Eu acho que Eu isso acho já que é isso é exagero. um pouco fake. Sim, sim. Acho que é eles a aproveitarem-se e a manipularem aquelas sondagens que eles fazem. Claro, completamente. Mas, Se tu fores a ver em toda a Europa e todo o mundo, tu vês um crescente no crescimento da extrema-direita, muito por causa dos imigrantes e pela situação em que estás a viver agora. Tu vês, por exemplo, países como a Itália, a Áustria, por exemplo, agora a confusão que Portugal teve com os países nórdicos. Tu vês muito a extrema-direita a crescer em todo o lado, a defender nacionalismo e a mandar fora os imigrantes. Tiveste o Trump, ahm, e por muitos outros aí. O Boris Johnson e e pronto. parece que há menos de 100 anos, porque há menos de 100 anos não houve aquela Segunda Guerra Mundial de extrema-direita, com os países que disputaram a Segunda Guerra Mundial com, com racismo, com, Sim, em ideologias com baseadas nacionalismo. nisso. São as mesmas ideologias. No Chega, não é no relatório, mas é na ficha tipo de. Agora está-me a esquecer o nome. É no Aquela programa ficha eleitoral. do programa eleitoral, obrigado. Do Chega, está lá tipo enaltecer a história e a grande história portuguesa nas escolas. Não vejo nenhum problema nenhum nisso. Eu sou um Eu não nacionalista vejo ferrenho. problema. Epá, mas nacionalismo, vamos ter em conta que Portugal não é só habitado por portugueses, temos de ter em conta isso. Epá, tá Temos bem. de ter em conta, e temos de ter em conta que
hum, enaltecer a história só de Portugal, não acho bem. Não acho nada bem tu estás só a enaltecer a história do teu país, que não, eu acho que não tens de ter vergonha do que fizeste, porque toda a gente fazia. E tu foste um dos pioneiros nos descobrimentos, neste caso, e no colonialismo. Eu não acho que tens de ter nada, não acho nada que tens de ter vergonha sobre isso, mas Orgulho, depois, orgulho. enaltecer. Hã? Acho que deves ter orgulho. Orgulho? Eu acho que deves ter orgulho também. Só Fomos o que. berço. Já ouviste falar do lusotropicalismo? É uma semiciência, pronto, que basicamente Sim. fala que, tipo, toda a história moderna e a maneira como tu vês hoje o mundo e como o mundo é, provém do colonialismo português e como Portugal influenciou todo o mundo. E, ou seja, tudo o que tens a partir de hoje vem porque Portugal começou o colonialismo e começou o primeiro império global do mundo. Porque, apesar de tudo, fomos um grande marco para a história e fomos uma Portugal nação. dominava o mundo. Sim, fomos uma. Portugal dominava no século XVI. Sim. Na minha opinião, opa, nações que mudaram a história foi Roma, Portugal e Estados Unidos. Cada um da sua maneira, uns para pior, outros para melhor. Estados Unidos. Mas na minha opinião, houve grandes mudanças a partir daí. Acho que a Grécia, tipo, a Roma tem muitos pilares da Grécia. Sim, mas não iremos falar agora de história. Sim. Pronto, mas voltando ao assunto do racismo. É um problema que está enraizado na nossa sociedade. Devemos ter cuidado como tratamos as pessoas, às vezes usando alguma gíria ou algo assim de género. Mas eu acho que mesmo assim devemos ter orgulho no nosso país, na nossa pátria que nos dá o pão. E devemos aceitar as pessoas de braços abertos, desde que elas estejam também de braços abertos para aceitar a cultura portuguesa. Eu acho que não é aceitar só a cultura portuguesa, e acho que as duas culturas, tipo, juntas, tipo, haver a aceitação toda de culturas. Porque isso é centroculturalismo, acho Sim. eu. Não há uma coisa centrismo. Ok, Lembro mas que imagina. falamos sobre isso em filosofia. Uhum. E etnocentrismo, obrigado. Sei. Estarmos a falar, e basicamente é acharmos estranho o que os outros fazem, porque não é o mesmo que nós fazemos. Eu acho que, tipo, não deves achar estranho, deves, tipo, engraçado. Podíamos adotar. Sim, É, sim, mas tipo, existem certas coisas e certos tipo. Certas partes de outras culturas que vão diretamente contra a nossa forma de viver, estás a ver? uhum, Com a sociedade que nós formamos. Por exemplo, agora assim, pensando de repente, chega aqui a Portugal uma comunidade muçulmana e começa a ver, sei lá, um casal português e a mulher causou, pronto, fez o adultério. Epá, obrigarem-nos por exemplo, a apedrejar aquela mulher, como dizem as leis do Alcorão, um, sim. eu acho que é muito contra a natura. Eu acho que quando É tu crime, chega. acaba por ser crime em Portugal. Sim, mas para lá não é crime. E esse é o problema. Quando grandes massas de pessoas que vêm de fora impõem a sua cultura e metem a nossa a um cantinho, epá, faz-me impressão. Eu acho que o espírito que tu deves chegar a um novo país é vamos abraçar esta cultura, vamos agir como eles acham e respeitar. Ok, posso ter a minha cultura, claro, é a minha identidade, é o meu país, mas isso pode afetar muitas outras pessoas à minha volta que estão habituadas a ver de uma certa maneira. Por exemplo, quando tu viajas para o Japão é um dos países, pronto, que tem mais presente essa história da cultura. Sim, Tu tens de normal. aprender as regras da cultura dele, ou não te vais chafar. Vais ter olhares de discriminação por todo o lado. Exato. Epá, eu acho que a cultura ocidental, hoje em dia, tipo, não discrimina as outras. Acho que a cultura ocidental é, tipo,
a mais acertada, entre aspas, sendo que não há nenhuma certa, mas acho que consegue ver o melhor as diferenças que nós fazemos, estás a ver? Uhum. As diferenças que nós temos e acho que consegue aceitar melhor todas, sendo que não é perfeita. A Certo, nossa claro que cultura não, não é não perfeita. existe cultura perfeita. Exato. Mas tipo, depende do ocidental. Por exemplo, se me disseres que a cultura dos Estados Unidos é a melhor do mundo, eu mandava-te um pistoite. Hot dogs Exato, e mandava t-shirts não são cultura nenhuma. exato. Agora, a realidade é, apesar de tudo, o que demonstra a evolução de um país é a sua cultura, e a cultura nada mais é do que a forma como tu mostras-te ao mundo. Conforme que tu Sim, elaboras aquilo que ok. tens. E é a realidade que a Europa, e pronto, os países desenvolvidos acabam por ter aproveitado mais a partir da sua cultura. Não digo que seja melhor, mas digo que foi mais eficiente. Não sei se me estou a fazer perceber. Sim, ok, entendo. Entendo o que tu estás a dizer, mas tipo, e acho que concordo também. Ahm, mas já, para acabar este tema, Sim, uh, voltando. Portugal devia tipo. Isto foi do futebol para o racismo. Ahm, Isto é uma. Mano, a gente está à vontade, mano. estamos à vontade. À vontade. Ahm, o, acho muito mal estarem a dar tanto tempo de antena ao futebol em questão ao homem de 80 anos, que não foi só um homem de 80 anos. Sim, e a Ahm, importância que dão no futebol, no género, no geral. exato. Porque Outro não tema estão que a eu dar tinha. futebol, estão a dar notícias que não prestam para nada. Tipo, Exato, ah, tipo, as rapaz foste de casa e manda vídeos à mãe a dizer que se drogava na escola. Opá, não quero saber dos exato. problemas da senhora Maria Epá, com o filho que vivem no bairro de Odivelas, pá. exato, Não quero tipo, saber. ou mesmo aquelas notícias que chega a ser secante de passar tantas e tantas e tantas vezes. Acontece muito no CMTV, na CMTV. Tipo, a minha avó aqui em casa só vê CMTV, basicamente, Uhum, tem a televisão ligada todos os dias no CMTV e está sempre ligada, uhum, manhã à noite. E é tipo, quando aconteceu o caso da Valentina, já foi há uns meses, sim. a CMTV abusou e abusou e abusou e abusou de novo de um caso de homicídio de uma rapariga, de uma menina, não é rapariga ainda, tipo, sequer, acho que nem se pode chamar rapariga, Não, não. uma menininha que tinha 8 anos. E eles, a rapariga tinha, a menina tinha mãe e não deixaram fazer sequer o luto, porque tipo, estavam sempre a massacrar, sempre a picar, sempre a picar. E isso acaba por ser o jornalismo português está tão, mas tão mal ultimamente. Quer dizer, sim, eu concordo com tudo. Por exemplo, tens incidentes a acontecer, por exemplo, na China, na zona de perdão, sim, Xinjiang, em que, ou Xinjiang, whatever, em que tipo, tu tens uma comunidade muçulmana de 3 milhões de pessoas dentro de campos de concentrações e ninguém fala sobre isso. Exato. Ninguém fala Uh, sobre nada. Tu tens situações de injustiça no mundo que o mundo precisava de saber, mas estão mais focados no desaparecimento da Valentina e a não deixar que aquela mãe fizesse o luto da filha. Para tirar dinheiro. Há quanto tempo é que se fala no caso da Maddie? da média. Opa, Epá, agora no caso da média eu até entendo agora isto aqui terem tido provas. Mas o que é que aconteceu? A CMTV deixem a só família falou. fazer o luto, pá. A que a família não fez luto sequer. Tipo, já se passaram 11 ou 12 anos, acho que foi em 2008, e só se fala disso ainda. Opa, é estupefacto. Se fores a pensar, todo o jornalismo, isto é algo que agora só aqui a conversar é que cheguei à conclusão. Eles fazem uns filmes, não digo que seja algo que não seja grave, mas eles aproveitam-se tanto do facto de crianças tipo desaparecidas. Exato. Ultimamente é só isso. É. Vi uma entrevista, acho que foi na TVI, de um rapaz que desapareceu. E
Entrevistaram a avó, porque ele morava na Suíça e depois veio para cá Uhum. morar com a avó. E entrevistaram a avó e ela disse, e entrevistaram-na a perguntar: mas dava-se bem com ele? Havia algum problema? E ela disse que não. Só isso, tipo, foram chatear a mulher que deve estar preocupada com o neto a perguntar se estava bem com ele ou algo do género. Sendo que a polícia já devia ter feito isso, porque primeiro é reportada à polícia. É que são coisas mínimas que isto não é e acabam por não ser mínimas. Sim, é tu estares a chatear uma pessoa que está em luto e que está no seu devido. Na sua devida. Pronto, na sua devida perda. E estás a perguntar às pessoas dessa maneira, dessa descaradeza. Por exemplo, outra coisa que me incomoda bastante é naqueles programas Você na TV e não sei quê. Eu nunca percebi aquilo. Eu Antes da acho. Julia. Sim, sim, sim. Eu acho que a minha avó, a única coisa a ver aquilo é fica surda com aquelas mulheres a cantar. A única coisa Yeah. que aquilo nos deu de bom foi a Maria Leal. Agora, Sim, o aquele meme. O eterno polígrafo meme. não sei quê do marido que traiu a mulher e depois as irmãs que se reencontram. Epá, as irmãs que se reencontram está bem. Mas estar a expor a tua vida pessoal daquela maneira na televisão e estar-se a aproveitar de pessoas que querem fama ou então que não têm capacidade cognitiva porque estão em estados de ansiedade ou porque simplesmente não têm pronto o parafuso de ok, foi um bocado mauzinho agora, mas que não têm a capacidade para tipo para chegar à conclusão que estão a ser revelados e expostos assim em televisão aberta para todo o país ver. Epá, eu acho que as pessoas deviam por ter... exemplo. Sim, Foi o maior azeite. Epá, eu vi aquilo uma meia hora e perdi 30 de KI. Sem exagero. Eu vi aquilo uma meia hora e perdi uns 30 de KI. Tipo, aquilo é um azeite. Mas um azeite puro, mas tipo, sempre foi. aquele azeite de galo. Exato. Eu não sei como é que eu gostava de ver aquilo quando tinha 8 anos. Tu gostavas? Eu gostava, eu queria ficar até mais tarde a ver aquilo. Epá, eu com 8 anos estava a ver Antico, mano. Sim, isso também, mas tipo, às vezes via a Casa dos Segredos. Porque a minha mãe via e eu queria ver. E eu não sei como é que as pessoas, tipo, 30 para cima, e não é só 30 para cima, há pessoal da nossa idade que vê aquilo. Opa, mas Como é que gostam de consumir isso? Tipo, reality show estrangeiro ainda entendo. Tipo, não gostei muito. Por exemplo, vi aquele. Too Hot to Handle. O Too Hot to Handle. Opa, esse era giro. Esse era giro. Eu tinha um conceito de giro, mas acabei por não gostar muito, porque aquilo também era cringe. Epá, Acabava por ser cringe. eu gostei porque tirou. Epá, não sei, dava-me gosto ver aquela cambada de gajos tirados de uma telenovela bonitos a não se poderem comer. Epá, eu olhava para aquilo. A primeira cena é logo o britânico a mexer no rabo da. Pá, não me lembro o nome dela. Da Francesca. Sim, da Francesca. Exato. E eu pensei assim, pronto, isto já vai dar barraco. Mas depois ver os gajos ali a não se poderem, todos assim horny, deu-me assim uma... Deu-me assim um... E a mim é que me deixou horny, a mim é que me deixou Phonics, é bem feita, caraças. É bem feita mesmo, puto. Eles não aprenderam nada. Eu esperava que eles tivessem aprendido mais alguma coisa nessa série. Mas sim, acho que houve uns que mudaram, sim. Tipo, tiveram... Eu, pelo menos, segui alguns no Insta. E acho que houve uns que sim que mudaram. Começaram a ter mais, tipo, amor pelo corpo. E não, tipo, cenas de só uma noite. Não sei. Acho que foi uma... pelo menos o que eu estive a ver. Acho que foi uma cena engraçada na Netflix. Bem, mas... E por falar em séries... Falando em séries, exato, segundo tópico da nossa lista. Por falar em séries... mandaram-me um vídeo hoje do final de GOT, tipo, da Elisa Taylor. Eu só leio. Não, Elisa Taylor não, que isso é outra Clark. A Emilia Clarke, a Khaleesi. Sim, sim. Tipo, a transformação dela, sim, a Daenerys,
a transformação que ela teve, tipo, para depois estragarem, né? Estás a entender? Opa, não, eu gosto, eu Não gosto, viste isso? eu gosto da Daenerys nos livros, porque eu leio. Epá, e eu vi um bocadinho de GOT e achei, epá, nojento, principalmente a última temporada. Eu vi o último episódio, só para poder dar spoiler, sim, eu sou esse tipo de pessoa. Epá, Porco! Ei, mas pá, era nojento, nojento. A maneira como eles transformaram a Daenerys. Na minha opinião, desde o início, mas principalmente na última temporada. hum, foi uma transformação tão, mas tão má. Tipo, a transformação foi boa dela. Tipo, tantos anos de história, a quarta temporada de GOT é linda. Tipo, Sim, mas é tudo baseado nos livros do George Lucas. Do George Lucas. Do Mas só para dizer, George Lucas. tipo, Ai, eu não sei caralho. como é que eles fizeram isso. Acho que agora está uma petição para reaver. Para refazer a oitava temporada, que é a última. Mas não acho que devia ser aceito, sinceramente. Tipo, acho que o que foi. A série ficou má nas últimas temporadas, mas de resto acho que está uma excelente série. Recomendação. Tiras tipo a parte que Espera. Sim. Vamos ter uma recomendação todas as semanas. É. A recomendação desta semana: GOT. Recomendo. Livros, recomendo os livros. Não, eu recomendo a série, sinceramente. Próxima semana é o João que recomenda uma série. Ok, é justo. Vamos todas as semanas recomendar uma série ou algo do género. Sim, um livro ou esta algo assim semana- do género. Esta semana sou eu a recomendar a série. GOT é ótimo, é tipo medieval. Para quem curte, Intriga, é tipo política. on the point. Sim. Exato, tem intrigas políticas, tem. É a parte mais divertida. A maneira como. Exato. A maneira como God subverte, tipo. Quando tu esperas num mundo de fantasia, tu esperas algo tipo Senhor dos Anéis. Que é elfos e espadas mágicas To be honest, nunca vi. Estás a perder, mas pronto. E ogres malignos. E não, são personagens muito. Eu estive a ver uma entrevista entre o criador de GOT, o George R. R. Martin, e o Stephen King, ou seja, o meu escritor favorito. E tipo, o que eles estavam a falar é que a diferença entre os livros do Stephen King e do Game of Thrones é que tipo, tu tens no Game of Thrones uma coisa que não tens em poucos livros e em poucas séries e whatever. Que é, tu tens personagens que não são nem brancos nem pretos. Tens personagens que são cinzentos. E estou a falar na moralidade. Epá, eles fazem cenas questionáveis. Eles tomam atitudes que tu não concordas. Mas por outro lado, tu estás tão atrelado aos personagens que gostas deles. Tu gostas tanto, tipo, isto é outra série que eu falo. Há uma altura em que eu estou a falar de Vikings, há uma altura em que há uma parte muito má, que é tipo o Ragnar, que é o personagem principal e é o melhor personagem que eu alguma vez vi atuar em uma série. O Ragnar, tipo, o melhor amigo dele é morto por outro dos melhores amigos dele. Spoiler! Sim, spoiler alert. O melhor amigo dele é tipo morto por outro dos melhores amigos dele. E o Ragnar, tipo, ter de castigar o melhor amigo dele é uma parte que, tipo, ninguém estava à espera. Estás a ver? Eu não estou a ver, eu não vi nada disso, eu não percebo nada de Vikings. É uma parte que tu olhas para ali, tens ódio do melhor amigo dele, mas ficas triste e tu gostas do melhor amigo dele. Isso é o melhor porque ele fez isso. Exato, ele fez isso e ficas triste porque o melhor amigo dele fez isso por ciúmes, porque achava que o Ragnar gostava mais do outro gajo. Claro. Séries que te fazem sentir tanta empatia pelos personagens são as melhores. Quando acabou agora Vikings eu fiquei mesmo triste. Eu sinto falta do Ragnar. Claro. Tenho bué da falta desse personagem. Sim. Por exemplo, agora isto é completamente diferente e de certeza que depois no episódio futuro falemos sobre RPG. Mas por exemplo, agora Depois está a ficar longuinho. Sim. Não, pensando bem, vamos acabar por aqui e deixo a minha introspeção para o próximo. Ok. Espero que tenham gostado. Este vai ser o primeiro episódio. Bem, não é mesmo? Hã? Primeiro episódio de À Vontade. Yeah.
Foi Yeah, interessante. mano. Eu até achei engraçado. Bem, Sim, mano. é um momento assim chill que pronto, dá para Podemos ouvir isto falar em sobre qualquer a cena. momento. Ouçam isto a lavar a louça. Tipo, enquanto jogam alguma coisa, enquanto estão no carro. Se tiver internet, porque isto vai estar no YouTube. Uhum. Façam isso, tipo, deem-nos um clout, depois digam o que é que acharam, se gostaram. E, manos, Já sabem? primeiro episódio de À Vontade. Espero que vocês fiquem à vontade connosco e adeus. Um abraço, pessoal. Até ao próximo Adeus. episódio.